onde ele disse: façam isso em memória de mim. Então, toda essa reunião de hoje é para se lembrar desse amor, dessa misericórdia que o Senhor teve pelas nossas vidas. Amém? E a gente sempre procura trazer uma mensagem, uma palavra, trazendo para o nosso coração a memória daquilo que Jesus fez para a gente, a lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. Eu imagino que se Jesus fez isso como uma ordenança, se Ele pediu isso, para que a gente fizesse isso, era para que a gente não se esquecesse, né? Porque a gente se esquece. Toda dificuldade da nossa vida, toda dor, sempre nos faz esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. Quantos livramentos o Senhor trouxe sobre Israel? Quanta prosperidade o Senhor trouxe sobre Israel, né? Deus fez cair o maná do céu, Deus fez a água sair da rocha, Deus fez as cordonizes serem lançadas sobre o deserto, mas mesmo assim esse povo sempre se esquecia de quem era Deus na vida deles. E nós não somos diferentes, nós também sempre nos esquecemos. Toda dificuldade que nós enfrentamos, toda aflição que nós passamos, nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, né? O Senhor também tem a misericórdia de nós. Amém? Então vamos lá? Dá para colocar aqui no telão para mim? Lucas capítulo 22, verso 14. A gente vai falar sobre a ceia do Senhor. E fala assim: chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Você pode voltar um pouquinho, por favor, o versículo anterior? E disse-lhe Jesus, isso é Jesus dizendo: eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice, e depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Amém? Só até aí. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por esta noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelo banquete que foi preparado para nós, Senhor. De antemão, Senhor, antes da fundação do mundo, já havia uma mesa posta, Senhor, para nós. E hoje o que nós fazemos é desfrutar, Senhor, dessa mesa que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus nós te glorificamos e te bendizemos. Amém. Nós estamos falando aqui dos últimos dias, né, de Jesus na terra. Aqui Jesus já estava na reta final de cumprir o seu propósito. Qual era o propósito de Jesus? Fazer você mais bonito, fazer você mais rico, fazer você mais inteligente, fazer com que você fique famoso. Não. O propósito de Jesus era salvar o homem. O propósito de Jesus vir à terra e morrer pelas nossas vidas era fazer com que mais uma vez nós tivéssemos acesso a Deus, para que mais uma vez o homem pudesse ser um com Deus, assim como era no Éden.
Então, qual era o propósito de Jesus? O que Jesus veio fazer? Jesus veio restabelecer a aliança de Deus com o homem. É só através de Jesus, da vida de Jesus, que nós temos acesso a Deus. Ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus. E foi isso que Jesus fez. Ele criou um caminho, ele abriu um caminho para que o homem mais uma vez pudesse ter acesso a Deus. Então vamos lá. Agora nós vamos adentrar no contexto que nós lemos aqui. Jesus havia pedido para que Pedro procurasse um lugar para que a ceia pascual, porque era uma festa em Jerusalém, era a festa da Páscoa, Jesus pudesse celebrar essa ceia, essa Páscoa, juntamente com seus discípulos. E esta era a última ceia. Era o último momento que ali eles estariam reunidos todos juntos. Esta era uma festa de família, onde as famílias se reuniam. Mas nesse momento, Jesus não se assenta com a sua família. Jesus não vai participar da ceia pascual junto com os seus irmãos e com sua mãe. Nesse momento, Jesus se une àqueles que estão unidos ao propósito. Então, já vai um código para você, irmão. Para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, nós precisamos estar aliançados com quem entende o propósito de Deus nas nossas vidas. E então Jesus pede para que Pedro prepare um lugar, né? Então Pedro prepara um cenáculo, uma sala, onde tudo estava sendo organizado, a ceia estava pronta. O que era a ceia? A ceia era um cordeiro, eram as ervas amargas, era o pão asmos e o vinho, né? E tudo estava pronto, a mesa estava posta. E agora a gente entra no texto que nós lemos. E Jesus sentando-se à mesa. Então, o primeiro que senta na mesa e que prepara a mesa é Jesus. Aleluia. A mesa é Jesus, porque o pão é Jesus, o vinho é Jesus, a mesa é Jesus. E ele, assentando-se à mesa, os seus discípulos o seguiram e assentaram-se à mesa também. Mas a palavra-chave, gente, desse texto para nós nessa noite é quando Jesus inicia, Jesus abre essa ceia, Jesus começa esse momento especial, esse momento único, esse último momento. Jesus inicia dizendo assim: vocês não sabem como eu desejei, como eu quis participar deste momento junto com vocês. Jesus está dizendo assim, vocês não têm ideia do desejo, da necessidade que eu tinha no meu coração de viver esse momento junto com vocês. Quando a gente para analisar essa frase de Jesus, se você adentrar e mergulhar na palavra, no Espírito, você vai sentir o coração de Jesus através desta frase. E é mais ou menos Jesus dizendo assim: olha, eu nasci, eu vivi, eu vim ao mundo para viver esse momento junto com vocês. Eu deixei minha família, eu deixei minha casa, e eu vim fazer deste momento um momento meu e seu. Porque o que nós entendemos é que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, e a igreja, seu Theo, ainda não entendeu a cerne da ceia. Nós ainda não entendemos a cerne da ceia, porque, irmão, se eu e você entendesse de verdade essas palavras que nós lemos aqui hoje,
seria o dia mais especial da nossa vida. Aleluia. Porque o mesmo sentimento haveria no nosso coração de desejar, de ter a necessidade de viver um momento como esse. Porque quando eu tenho entendimento da ceia, eu entendo que a ceia foi no passado, que ela foi a libertação de um povo que havia sido escravizado por 430 anos no Egito, esmagado, humilhado. Irmão, sabe por que a gente chora por Israel? Porque você tem que conhecer a história deste povo, porque foi esse povo que o Senhor escolheu para começar a sua história e trazer o Salvador do mundo até nós. Amém. Então, se hoje nós celebramos a ceia, que é a vitória do passado, é a vitória de hoje e será a vitória do futuro. Aleluia. Porque preste atenção nas palavras que Jesus disse. Jesus disse assim: olha, eu vou tomar essa ceia com vocês hoje, e eu vou partir para o meu Pai, e eu, até vocês voltarem, até a gente não estar junto de novo, eu nunca mais cearei. Aí você fala assim: mas para que Jesus vai cear no céu? Você está esquecendo, irmão, que Jesus no céu é um homem glorificado. Jesus não é um espírito no céu, Jesus é um homem. Assim como tem um espírito na terra, assim como o Espírito Santo anda no meio da sua igreja, assim como Jesus, através da pessoa do Espírito, caminha por nós, há um homem neste momento caminhando no céu. Aleluia. E ele está dizendo assim: ó, enquanto vocês não estiverem comigo de novo, enquanto o reino do céu não for cumprido na terra, o que ele está dizendo? Enquanto o governo de Deus não for estabelecido na terra, eu não bebo mais da videira. Então, enquanto a gente não tem consciência do que é a ceia, aí você fala assim: para que tudo isso? Sabe por que isso? Você talvez não pense, mas existe uma mesa posta no céu. A palavra de Deus diz que quando a igreja do Senhor ela for arrebatada e levada aos céus, ela participará das bodas do Cordeiro, do casamento do Senhor, do meu casamento, do seu casamento com Ele. E a Bíblia diz que existe uma mesa que vai do Oriente ao Ocidente. E aí, quando eu vou preparar a mesa da ceia, eu fico pensando nessa mesa. A mesa podia ter só um pão e um suco. Nós cearíamos, porque essa é a necessidade da ceia. É que haja o pão e o suco da videira. Mas aí, PC, quando eu fico imaginando essa mesa que vai do Oriente ao Ocidente, que foi preparada por Ele, para mim e para você, como é que você consegue imaginar? Irmão, Deus deu uma cabecinha para você pensar. Não é só para você pecar, é para você pensar nas coisas dele. Quando Jesus falou assim: olha, eu desejei ardentemente, que essa é a palavra. Às vezes a gente se perde um pouquinho, porque eu estudo numa versão, e aí chega aqui e coloca outra versão, a gente se perde. Mas a versão que eu li, PC, está escrito assim, que Jesus disse assim: olha, eu desejei ardentemente. Você já desejou algo ardentemente? Você já desejou algo que queimasse o seu coração? Porque era isso que Jesus estava dizendo. O meu coração queimava por esse momento. Porque agora, Jesus estava dizendo assim, ó, porque a partir desse momento, as coisas mudaram. É o novo cálice da aliança no meu sangue. A partir de agora, vocês não vão viver mais debaixo da lei.
mas vocês vão viver debaixo do meu amor. Aleluia. Vocês vão viver de hoje em diante debaixo do meu amor, da minha graça, do meu favor imerecido sobre vocês. E Jesus está dizendo assim: olha, eu desejei isso ardentemente. Eu desejei esse momento de todo o meu coração. Sabe por quê, PC? Porque Jesus estava olhando nos olhos dos discípulos e ele estava dizendo assim para ele, entre essas palavras: até aqui vocês estavam separados de mim. Até aqui havia uma distância entre mim e vocês. Até aqui havia uma separação entre nós. Mas de hoje em diante, no partir do pão e neste pequeno cálice, nós nos tornamos um. Nós não estamos mais separados de Deus. Nós não estamos mais separados de Jesus. Agora nem mesmo o pecado que está entranhado no nosso ser, na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa carne, até mesmo aqueles que nós ainda não vencemos, não é mais motivo de separação entre nós e Ele, porque agora nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Agora nós vivemos nesse momento de favor do Senhor sobre a nossa vida. E quando nós olhamos para a mesa do Senhor, e quando nós olhamos para um momento como esse, Ele nos arremete, irmãos, a um futuro, a um lugar próximo que Ele está preparando para nós, aonde Ele está tirando seus olhos do nosso pecado, da nossa imundície, e está dizendo assim: olha, eu não vou, enquanto o reino de Deus, enquanto tudo não se cumprir, eu vou ficar esperando vocês. Eu estou esperando vocês. Sabe qual que é a grande verdade para nós? É que a nossa vida com Jesus não é uma realidade mais. Sabe o que é a realidade da nossa vida? É a conta que nós temos para pagar amanhã. Sabe qual que é a realidade da nossa vida? São os nossos sonhos que nós projetamos. Sabe qual que é a realidade da nossa vida? É como vai ser o próximo culto. E a gente está assim, ó, empurrando a nossa vida. Será que vai ser? Será que não vai ser? Como que vai ser? Como que não vai ser? E Jesus está dizendo assim, ó: eu sou a vida. Eu sou o caminho. A realidade da igreja é Cristo. A nossa realidade de amanhã não é sem trabalhar. Isso é medíocre. Isso é pequeno demais. Hoje eu e o Tico, a gente conversava sobre isso. Quando a gente olha para a história dos pais dele, hoje ele precisou ir lá no sítio onde a mãe dele morava para dar comida para as galinhas. Sabe por quê? Porque as galinhas estão morrendo de fome. Porque ela por si só não tem mais condição de cuidar nem das galinhas. Aí um homem que trabalhou arduamente na roça. Você acha difícil trabalhar na fábrica? Eles trabalhavam na roça, levantando 4 horas da manhã, com sol e com chuva. Hoje a gente deixa as nossas crianças na escolinha, na creche. Eles precisavam levar os filhos na roça, junto com eles. Aonde você foi criado? Na roça. Debaixo do pé do quê? Junto na roça, nem na árvore. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente não tem que trabalhar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que sonhar.
Eu só estou falando para você, não coloque seu coração nisso. Nós trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar. A questão aqui é que a realidade, eu não estou falando da realidade do mundo. Seu Theo, esta é a realidade do mundo. Porque muitas vezes a gente atravessa essa porta aqui para vir buscar um benefício da parte de Deus. Uma bênção da parte de Deus. Mas a gente não vem aqui para celebrar Jesus. A gente não vem aqui para celebrar a vida de Deus. A gente não vem aqui para dizer, olha Senhor, eu te amo. Eu vim aqui porque eu adoro o Senhor. Porque eu entendo o que é a realidade da igreja. A realidade da igreja é Jesus. Amém. De novo, a realidade da igreja é Jesus. Amém. Porque a realidade de Jesus, queridos, é você. Amém. Porque tudo que Ele fez para estar com você. Então a nossa mentalidade, por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, ó, mas transformai-vos pela quê? Renovação da vossa mente. Pensa no negocinho difícil de renovar. É a mente. E ela foi tão bem trabalhada. E o sistema, ele trabalhou tão bem, mas tão bem, que ele conseguiu tirar a realidade da igreja. Fomos ensinados durante muitos anos. Vem para a igreja, que a sua vida vai mudar. A gente faz isso. Quando uma pessoa liga para a gente, manda uma mensagem para a gente, então PC, eu estou passando por isso, o que a gente faz? Vai para igreja. Porque a igreja virou organização tabajara. Todos os seus problemas serão resolvidos. O irmão tem um problema até hoje. E se duvidar, ele aumentou. Porque a realidade da igreja, irmão, não é transformar a sua vida do deserto para o oásis. A realidade da igreja é mudança de vida, é transformação de caráter, é fazer de mim e de você pessoas parecidas com Jesus. Essa é a realidade da igreja. Aí é muito simples e a gente se faz de tonto. Jesus disse assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. De novo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o que Jesus estava ensinando? Lá no Sermão da Montanha, ele estava dizendo assim, ó, primeiro vocês buscam o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Primeiro eu busco o governo de Deus, a vontade de Deus. Mas não faz isso, né? Primeiro é a nossa vontade, né? Primeiro a gente busca o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Quando que eu cumpro a justiça de Deus? É quando eu pago quem eu devo? Também. É quando eu trato bem o semelhante? Também. É quando eu ajudo o necessitado? Também. Mas quando Jesus está dizendo assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo assim, ó, cumpram aquilo que ele ordenou a vocês, a sua vontade, porque cumprir a vontade de Deus não é fácil. Então, quando eu busco o governo de Deus primeiro sobre a minha vida e eu obedeço na sua vontade,
naquilo que Ele determinou para mim, aí as outras coisas me são acrescentadas. Só que mudaram, inverteram isso. E a realidade da igreja mudou. Precisa haver um desejo ardente no nosso coração. E os nossos olhos, irmãos, precisam sair daqui. Enquanto os nossos olhos estão aqui, a gente nunca vai conseguir participar da ceia, na realidade do que ela é. Porque a ceia, ela nos arremete ao futuro. A ceia deve ser mais ou menos agora a gente dizendo assim para Jesus: eu desejo ardentemente estar com o Senhor. Quando eu tomo o cálice e eu como o pão, é isso que eu estou declarando. Ela me leva lá para frente. Eu estou celebrando hoje, profeticamente, aquilo que eu vou viver amanhã com Ele. Você entendeu? Você entendeu que nós não entendemos a ceia? Você entendeu que nós estamos há anos, como você disse, assim, participando de um momento como esse, mas de qualquer jeito? Pode beber, irmão. Pode beber o suco, você pode comer o pão. Que se você não fizer isso com entendimento, é só o pão e só o suco que foi comprado no mercado. Aí tem gente que fica cheia de temor. A ceia é para fazer com entendimento. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Sabe qual que é a forma de cear errado? Não é cear em pecado, porque se for para cear sem pecado, eu vou sentar. Eu não vou cear. Porque eu pequei um monte. Sentada aqui eu pequei. O problema da ceia, irmão, não é o pecado. A ceia é por causa do pecado. Nós ceamos por causa do pecado. O problema da ceia, Paulo fala assim, ó, é quando eu não tenho consciência do corpo. Paulo fala assim, ó, não sei. Põe o texto para mim de 1 Coríntios 11. Eu vou insistir. Hoje não era dia da ministra. Hoje era dia da pastora Laís ministra. Mas eu preciso insistir, irmãos. Eu já entendi o meu ministério. E eu estou muito feliz e contente com ele. Eu já entendi que o meu ministério é fundamento. É trazer entendimento. Então eu não estou frustrada com nada. Graças a Deus por isso. Não estou frustrada com a quantidade de dinheiro que entra. Não estou frustrada com a quantidade de pessoas que tenho. Porque eu sei para que eu fui chamada. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. E até o último dia da minha vida eu vou insistir para que a gente ande no entendimento. Aleluia. Sabe por que a gente vai embora daqui e amanhã a nossa vida continua a mesma, Alf? Sabe por que a gente participa de um momento espiritual como esse e a gente sai daqui e tem gente que consegue ir para casa e brigar com o marido, e brigar com o cachorro, chutar a gata e faz um... Sabe por quê? Porque faz sem entendimento. Não estou falando do tipo não, gente. Só olhar para trás. Porque faz isso sem entendimento. Se fizesse com entendimento, sabe como que saía daqui? Chorando. Porque eu tenho desejos no meu coração. Eu tenho.
Não tenho mais desejo de ficar rica, nem de pesar 54 quilos de novo. Eu quero emagrecer um pouco, eu preciso, eu necessito. Mas eu não tenho isso mais. Eu tenho 2 desejos no meu coração, gente. É de poder ver Jesus. O desejo que queima no meu coração, eu não sei você, mas eu penso nessas coisas. Eu penso no dia que eu vou poder olhar nos olhos dele. Eu penso no dia em que eu vou estar diante dele. Porque eu não estou aqui por estar, eu estou aqui porque eu amo meu Senhor. Amém. Mesmo dentro das minhas incapacidades e das minhas imperfeições, eu amo meu Senhor. Eu vivo por esse momento. E quando eu olho para o cálice, e quando eu olho para o pedaço de pão, eu estou declarando para o mundo, físico e espiritual, e diante da presença dele, que eu desejo ardentemente estar junto dele. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cear. E Paulo nos ensina um pouquinho sobre a ceia no livro de 1 Coríntios. Se você tivesse o entendimento do que era a igreja de Coríntios, irmãos, se você acha que a Miluna é difícil, a igreja de Coríntios tinha fofoqueiro. Aqui não tem. Tinha adúltero. Tinha homem que saía com a mulher do pai. Tinha gente que fazia contenda de tudo quanto era jeito. Mas era uma igreja cheia de dons. E aí no capítulo 11, Paulo começa a ensinar sobre a ceia do Senhor, e ele diz assim, ó: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu, e dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, depois que ele comeu, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, olha lá, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Olha lá. Portanto, todo aquele que comer, olha o que te limita. É esse versículo aqui que traz o que pode te impedir de participar da ceia. Porque todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí eles pegaram esse indignamente. Para eles, tomar do pão e beber do cálice indignamente é fazer pecado. Agora Paulo vai explicar o que é indigno. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Olha lá. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então o que é que limita você? Não discernir o corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, irmão. Se você não vê a igreja, não come. Se você não entender que aqui é um pedacinho, cada um aqui é um pedacinho de Jesus, não come. Porque era isso que a igreja de Coríntios fazia. Eles ceavam todo dia, mas eles não discerniam o corpo. Quem era rico comia e os pobres ficavam. Você não está discernindo, porque aqui ninguém é diferente de ninguém. Vou repetir, aqui ninguém é diferente de ninguém.
Aqui pastor, ovelha, na hora da ceia é todo mundo igual. A gente só se diferencia no ministério, naquilo que faz. Fora disso, PC, aqui todo mundo é igual. Nós somos corpo de Cristo. Você é meu irmão, você é um pedaço de mim, você é uma extensão de mim, e todos nós juntos somos extensão do Senhor. Amém? Vamos lá.